RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Olá, sou Clay Leite, responsável de Centro de Interação Jovem, localizado na Rua Feliz, na região autônoma do Príncipe. O centro já existe há 2 anos e o objetivo desse centro é dar oportunidade aos jovens, fazer com que os jovens tenham um espaço de lazer, um espaço de recreação, um espaço de dinâmica, onde o jovem possa vir desenvolver as suas atividades profissionais. Com esse prêmio da CST+, gostaríamos de adquirir materiais informáticos para administrar aulas da TIC, materiais didáticos para pequenas formações e fazer a manutenção do nosso espaço, especialmente a rampa da entrada para os nossos deficientes, para haver mais inclusão social. Por isso, contamos contigo. Vota em nós enviando uma mensagem com a palavra CIJ para o número 19101. Vamos então rapidamente para o primeiro dos 4 temas que trazemos para esta edição. O primeiro deles tem a ver com a sociedade civil. Começo por si, Meyer António. A sociedade civil esteve em análise esta semana e a pergunta que fica é, desde logo, se nós, São Tomé e Príncipe, temos a sociedade civil que merecemos ou deveríamos ter uma sociedade civil mais robusta, mais capaz de fazer face aos compromissos que o país se propôs desde 75 até aqui, já que a análise que se fez é o papel da sociedade civil durante os 50 anos da independência. Uma das conclusões mais fortes que saiu desta mesma análise é que a sociedade civil santomense é um dos pilares da democracia. Concorda com isto? Meyer António, estás sem som? Desculpa. Boa noite, Brani. Boa noite, GSB. Boa noite, Liberato. Boa noite aos internautas e todos que estão nesse momento acompanhando a RSTP. Bom, primeira coisa, será que nós temos uma sociedade civil ou temos uma sociedade civil que merecemos? Eu penso que nós já tivemos uma sociedade civil bem dinâmica, bem patriota e pensando no bem do povo. Hoje nós temos uma sociedade civil que podemos ter, porque assim, eu sinto que nós fomos educando a população a não aderir ao movimento de sociedade civil. E essa educação fez com que muita gente desconfie da sociedade civil, a sociedade civil também. Aquelas organizações da sociedade civil foram praticamente dando provas de que realmente não devemos confiar na sociedade civil. E os poucos que resistiram hoje é aquela que nós merecemos, ou aquelas que sobraram, por exemplo, aqueles resistentes que ainda tentam fazer alguma coisa. Por isso, eu penso que realmente a sociedade civil poderia ser um motor de desenvolvimento nestes últimos 50 anos. Começou sendo, porque foi a sociedade civil, daquilo que eu sei da história, que começou os movimentos para a libertação. Eu não vou fazer resenha histórica daquilo que foi a libertação, mas a sociedade civil teve um papel muito forte. E era um membro da sociedade civil falar, dar uma voz que a população mobilizava-se completamente para uma causa, uma ação. Porque havia causa, havia um objetivo comum. Mas depois da independência, parece que esse objetivo comum desapareceu. E as pessoas foram perdendo essa confiança na sociedade civil, porque a sociedade civil também não mostrou que há outros objetivos além da independência. Depois chegou o momento que começamos a ter a questão de democracia. E o que aconteceu? Também houve uma causa para se lutar. Depois voltou-se a perder. E hoje estamos perdidos. E as pessoas foram usando a sociedade civil, as organizações como sociedade civil, para os seus bens pessoais. E perdeu credibilidade completamente. Eu falo, por exemplo, das ONGs. Muitas ONGs, eu chamo de empresas disfarçadas de ONGs. Principalmente as internacionais, eu diria que
Parece um neocolonialismo, um novo colonialismo disfarçado de ONGs. Então, a organização da sociedade civil deve refletir primeiramente internamente como é que deve ser a sociedade civil, quais são os requisitos para ser a sociedade civil, somente as ONGs e outras associações, e ter uma reflexão interna, porque precisamos de uma sociedade civil mais forte, mais interventiva, e não uma sociedade civil que muitas vezes eu vejo como uma dólar sociedade civil, se posso assim dizer. Ou seja, aonde tem dinheiro há sociedade civil, e quando o dinheiro acaba já não há sociedade civil. Há sempre exceções, mas 90% das organizações da sociedade civil são empresas disfarçadas de sociedade civil. Então, a primeira pergunta, nesse momento, nós temos a sociedade civil que merecemos por quê? Porque nós estamos muito materializados, muito pensando em dinheiro e não pensando em objetivos comuns para o país, em objetivo para melhorar o país. Outra questão, a sociedade civil deve vir em reforço daquilo que o governo não consegue fazer ou das organizações estatais não conseguem fazer. O que é que nós vemos muitas vezes? Alguns elementos da sociedade civil, em vez de apoiar as instituições a fortalecer, querem substituir as instituições nacionais. E muitas vezes com cumplicidade dos governantes, que são, muitos deles nem sabem qual é o papel que têm na sociedade, nem sabem quais são o papel, quais são as atribuições das suas instituições governamentais, e às vezes desprezam a sua instituição governamental para dar apoio à sociedade civil, quando deveria ser ao contrário. A sociedade civil deveria apoiar-se nas organizações governamentais. Então, nesse momento, chega um momento que não se sabe quem é a sociedade civil, quem é organizações nacionais, e o que importa hoje não é ser a sociedade civil, ser aquele motor que vem impulsionar o governo, vem pressionar o governo para fazer melhor, mas é aquele que, se há dinheiro em algum lugar, eu vou, e se eu não consigo entrar como instituição governamental, eu vou criar uma organização não governamental, uma associação qualquer, para eu buscar esse dinheiro. A mente hoje é isso, e não para objetivos comuns. Por enquanto, eu posso voltar para mais esclarecimento de acordo com o comentário do meu colega. Deixa-me só perguntar-lhe, porque neste evento, que foi a 7ª edição da Quinzena da Cidadania, a FONG-STP foi uma das que tomou a dianteira e a palavra para falar também de um assunto que é importante na sociedade santomense. Durante esses 50 anos de independência, que tem que ver com os sucessivos golpes de Estado que o país conheceu. O papel da sociedade civil na ajuda que pode dar na resolução desses conflitos e, nomeadamente, este último caso que aconteceu recentemente, que são os acontecimentos de 25 de novembro. Qual é que é a análise que faz a esse contexto? É assim, é sempre bom alertar e sempre ouvir a sociedade civil falando sobre isso. Mas isso passou em 2022. Vamos fazer 3 anos daqui a pouco. Durante esses 3 anos, quais foram a movimentação da sociedade civil para esclarecer isso? Quantas manifestações nós vimos para fazer isso? Quantos boicotes nós vimos, por exemplo, na sociedade civil? As questões... Eu vou dar 6 de setembro. A sociedade civil boicotou o 6 de setembro. Porque foi feito no período militar. Será que o 6 de setembro a sociedade civil manifestou alguma coisa esses últimos 3 anos? Houve 2, pelo menos, 6 de setembro depois daquilo. A sociedade civil mostrou alguma indignação, manifestou, boicotou aquelas ações. A festa da independência depois daquilo que aconteceu. A sociedade civil fez o quê durante todo esse tempo? As marchas de 3 de fevereiro, que falamos de liberdade. O que a sociedade civil fez durante esse 3 de fevereiro? Mobilizou ainda a população para ir fazer marcha, sabendo que nós, santomense mesmo, no quartel militar, fizemos pior que quem fez 3 de fevereiro. Então, eu sinto que é uma forma de falar para dizer que fez alguma coisa. Mas fazer alguma coisa não é só ir para fazer comunicação social e fazer discursos bonitos. É mobilizar as pessoas, mostrar que realmente nós estamos indignados, nós não queremos, nós da sociedade civil não condenamos isso, e mostrar com prática, não só com palavras. E uma das práticas que eu acho, do meu ponto de vista, é mobilizar as pessoas para boicotar a atividade, tudo que tem a ver com liberdade, porque aquilo tirou liberdade a nós. Hoje, eu digo que eu não tenho confiança nos militares, embora lá tenha muito boa gente. Mas sempre que nós vemos um grupo de militares unido, nós sentimos que alguma coisa está passando de mal.
E nenhum país consegue se viver assim. A sociedade civil tem que também mostrar essa parte. Porque sentar na mesa, fazer um discurso bonito é fácil. Mas mobilize as pessoas para não aderirem a tudo que tem a ver com liberdade enquanto não se clarificar todo esse aspecto. A sociedade civil tem feito isso, tem mostrado isso. Ok. Jess Flander, passo para ti, começando pelo fim. Esse alerta que a FONG faz de uma sociedade civil, da necessidade de uma sociedade civil mais robusta, que possa também ajudar na resolução desses conflitos, tem razão de ser. Concordas com o que o Meyer diz, que é mais palavras ao vento, porque já se passaram 3 anos e é a primeira vez que se ouve alguma coisa assim do género da parte dessas organizações? Ou achas que, peço desculpa, achas que sim, tem que se haver mais conversas desse género em relação peço desculpa, em relação a organizações não governamentais como a FONG? Boa tarde, Beni Cunha Lisboa. Boa tarde, Liberato Muniz, ao colega do painel, o Maia. Primeiramente, para dizer que subscrevo na totalidade o que foi dito pelo colega que me antecedeu, o Maia, e bem antes, quando havias formulado a pergunta, dizendo, obviamente, que a sociedade civil é um dos setores basilares de qualquer regime democrático, é bom que se diga que o papel que essa mesma sociedade civil desempenha em regime democrático, que sabemos que é um papel fundamental na fiscalização do poder, daquilo que são as ações governativas, na formulação de políticas públicas, que é algo que não se vê, obviamente, em São Tomé, e na promoção de cidadania ativa e dos direitos humanos. Isso, normalmente, são as características que podem ser atribuídas a qualquer sociedade civil num regime democrático. E hoje, o que é que se vê em São Tomé e Príncipe? Vê-se, obviamente, uma sociedade civil que muitas vezes é o reflexo da própria governação desse país, um tanto ou quanto desestruturada, partidarizada, ou seja, como disse muito bem o Maia, a sociedade muitas vezes reúne com objetivos partidários, não com objetivo patriótico, com algo que possa, de uma certa forma, servir até para a fiscalização, abrindo a mente, porque não são os partidos políticos que têm a função de fiscalizar as ações governativas. Isso também é uma responsabilidade da própria sociedade civil. E hoje é bom que se diga, é bom da verdade, que perante os vários factos que têm marcado, de uma certa forma, a nossa governação nos últimos anos, pode-se muito bem dizer que não existe a sociedade civil em São Tomé e Príncipe. Não existe, porque as ações que muitas vezes são desencadeadas são elas todas inexistentes. O Maier deu aí um exemplo relativamente ao 3 de fevereiro. Presenciamos, sobretudo, as imagens e os vídeos de atos que violam por completo os direitos humanos, e vimos isso perante o silêncio da própria sociedade civil santomense. Então, dizemos hoje, o que é que se tem que fazer, sobretudo, para resgatar essa sociedade civil? É algo que também nós temos que atribuir até o próprio país. Não é só preciso resgatar essa sociedade, como o próprio país, essa desestruturação da própria sociedade, tem tido esses reflexos esses que não ajudam em nada e não contribuem, de uma certa forma, para o desenvolvimento do nosso país. Eu acho que é uma necessidade, é um momento de nós, os santomenses, repensarmos esse país, repensarmos com todos os vetores aqui que estamos a lançar, e que o colega também que me antecedeu lançando, tentando e procurar certamente formas de até reativar essa própria sociedade civil, acreditando, fazendo a própria população também acreditar nas instituições políticas, porque há um descrédito total, há uma inexistência das ações relativamente à própria sociedade civil, e é essa realidade nua e crua que vivemos em São Tomé e Príncipe. Enquanto não houver mecanismo para... Quando há essas ações, achas que são acompanhadas de algum interesse? As ações muitas vezes que são desempenhadas pela própria sociedade civil
é acompanhada de alguns interesses. O país, há características hoje do país, é os interesses pessoais, sobrepondo, sobretudo, até o conceito de ser patriótico, do patriotismo. Falou-se muito bem o Maier. Na Primeira República, nós tivemos o movimento de libertação, o MLSTP, que depois conseguiu ir à independência, mas tudo isso veio das movimentações que eram desencadeadas pela própria sociedade civil. Nota-se hoje essa inexistência, ou seja, mesmo havendo essas existências, mas os interesses de grupo, os interesses partidários têm, de uma certa forma, aniquilado essas expectativas que todos nós temos no que concerne a apropriação da sociedade civil. E quando eu digo nessa necessidade de resgatar o país, falo também dessas reformas que devem ser feitas em São Tomé e Príncipe, e uma das reformas parte sobretudo na despartidarização da própria sociedade civil. Não se pode almejar uma sociedade civil organizada, almejar uma alternância como fiscalização da própria ação governativa, quando temos uma sociedade completamente desestruturada e partidarizada. Obviamente que dificilmente pode-se pensar em alternância vivendo essa situação única e particular que vivemos em São Tomé e Príncipe. Enquanto não houver política, e sobretudo de despartidarização dessa sociedade, resgatando a identidade dessa sociedade, e esse resgatar obrigando, obviamente, que apareçam essas sociedades com novas dinâmicas, dificilmente poderemos almejar um desenvolvimento sustentável. Ok. Liberato Muniz, concorda com Jesse Veiga? Há aqui uma confusão entre a política e o papel da sociedade que faz confundir tudo e, ao mesmo tempo, não trazer o papel que a sociedade devia efetuar efetivamente na defesa dos interesses do povo? Deixa-me cumprimentar o Cobramico em Lisboa, cumprimentar o Jesse Veiga, o Meiro António e, claro está, a todos os nossos internautas, as pessoas que nos acompanham aqui aos domingos. Eu julgo que nós em São Tomé e Príncipe, primeiramente deixe-me subscrever aquilo que o Meiro António disse, que o Jesse Veiga disse. Ou seja, cada um na sua vertente, os dois não deixam de ter razão. Isso porquê, meus amigos? Eu acho que nós escolhemos um sistema, escolhemos um regime e nós não conseguimos dar os ingredientes necessários para que esse regime funcione. Esse regime democrático, essa questão do Estado democrático, onde as pessoas devem ser livres, devem ter ideias, devem promover o contraditório. Isso por quê? Porque eu julgo que em São Tomé e Príncipe, e ultimamente surgiu essa máxima de eu tenho filhos para criar, e que subentende-se que eu tendo filho para criar, então não vale a pena intrometer-me em casos da política, porque verdadeiramente a política em São Tomé e Príncipe, independentemente de ser do MLSTP, do ADI, do PCD, ou do BASTA, ou seja lá que for, é uma política opressiva, é uma política que oprime quem fala, que não quer ninguém contra ele. E sucessivamente isso vem acontecendo em São Tomé e Príncipe. Então, e o que é que acontece? Nós, em São Tomé e Príncipe, nos últimos 30 anos, por exemplo, toda a sociedade civil, veja só, toda a sociedade civil que surgiu em São Tomé e Príncipe contra alguma coisa, inclusive, nós podemos lembrar da geração Esperança, foi sempre no sentido de encontrar algum encaixamento. Foi no sentido de depois ver onde é que eu me enquadro. Ou seja, as pessoas lutam não por um ideal, as pessoas lutam não porque querem ver São Tomé e Príncipe melhor, mas as pessoas lutam porque, consoante quem estiver no poder, eu quero ver como é que eu consigo me encaixar para resolver os meus problemas. Mas quem promove isso são precisamente os líderes dos partidos, são os primeiros ministros, são os ministros, são as pessoas que ocupam esses grandes cargos em São Tomé e Príncipe, que, despido de argumentos para governar, despido de competência, muito mais de capacidade de um programa coerente para aplicar, eles preferem o silêncio das pessoas, preferem silenciar as pessoas e fazerem aquilo que eles querem. Eu dou um exemplo que é simples. Vejam a comunicação social, o estado paupérrimo como a comunicação social está. Todos os partidos
antes de chegarem ao poder, sempre disseram, não, eu quero uma comunicação social diferente, ativa, onde a gente possa participar. Mas a verdade é que hoje nós não vemos um debate. Não vemos um debate, por exemplo, na nossa televisão, na rádio, por aí fora. De vez em quando surgem coisas esporádicas que praticamente combinadas para dizer aquilo que eles pretendem. Então, isto não pode ser sociedade civil. E nós, a sociedade civil, o que é que fazemos? Fazemos a pouca vergonha, como o que aconteceu ultimamente com os soldados da internet, que praticamente, independentemente da vontade de cada um de se ingressar nos partidos políticos, tudo levou a crer que eles foram para os partidos políticos por interesse, e não por convicção e não por base nenhuma. E é isto que tem se transformado a nossa sociedade civil. Então, eu julgo que a única forma que nós temos para tentar encontrar uma sociedade civil coerente, competente, diferente em São Tomé e Príncipe, é nós estudarmos muito seriamente a mulher e o homem santomense. Porque o que eu depreendo é que nós tornamos-nos, depois da independência, tão interesseiros, tão intriguistas, tão bajuladores, que nós não conseguimos ser verdadeiramente uma sociedade civil de gente com voz ativa. Eu tenho dito ultimamente que, se eu hoje, Liberato Muniz, disser que eu sou diferente de outros, praticamente ninguém vai acreditar, porque as pessoas acham que o meu interesse é precisamente de espreitar quem está no poder, espreitar uma oportunidade e resolver o meu problema. Então eu julgo que cada uma das pessoas que estão a nos escutar neste momento e cada outra que depois irão nos escutar, terão que pensar seriamente no papel que eles têm tido e da razão do São Tomé e Príncipe estar no estado em que está. São Tomé e Príncipe não está no estado em que está somente devido aos partidos políticos. Está no estado em que está porque os jovens, particularmente os jovens hoje, estão mais preocupados em saber o que eles vão ter do que aquilo que eles vão ter que fazer. E as pessoas dos partidos políticos que entram nos partidos políticos porque têm capacidade financeira, têm dominado totalmente essa sociedade e coartado a possibilidade de se fazer política de uma forma aberta. Se nós falamos abertamente contra qualquer coisa, nós somos automaticamente inimigos e elegem um grupo de pessoas para o fazer. Mas ainda, meus amigos, eu não entendo como é que pode haver sociedade civil que funcione quando os partidos estão infestados de ditadores, de pessoas que não aceitam o contraditório, de pessoas que não aceitam sequer discutir porque ele tem toda a razão, porque ele está no poder. Então, eu julgo que nós, os santomenses, ou decidimos de uma vez por todas enfrentar os nossos dirigentes e dizer-los cara a cara aquilo que é e apontar a solução para nós sairmos disso, ou então eu julgo que daqui mais alguns anos, como dizia tanto o Meira como o Gesso Veiga, há várias oportunidades que nós tivemos para nos manifestarmos contra coisas graves do país, nós escondemos ou então fazemos de conta que não sabemos bem para tirarmos proveito. Isto é grave. Eu vou recordar uma coisa, meus amigos. Quando aconteceu o 25 de novembro, estamos aí perto do 25 de novembro, em que foi uma chacina nunca mais vista em São Tomé e Príncipe, houve gente que, por serem de partidos políticos, simplesmente decidiram defender, e nunca, até hoje, essas muitas pessoas vieram publicamente dizer isto é errado, isto tem que ser julgado, isto tem que ser resolvido. Ultimamente, com a intervenção do Presidente da República, têm aparecido uns e outros a tentar ir na onda do Presidente da República, não porque eles entendem que deve ser, mas sim porque dá jeito, talvez, para ganhar as próximas eleições. Então, para dizer, meus amigos, nós não temos, em São Tomé e Príncipe, uma sociedade civil ativa. Temos gente interesseira, temos gente que está sempre a ver como é que espreita. Hoje está o ADI, eu vou ver então como é que eu encaixo no ADI. Amanhã estará o MLSTP, eu já sou amigo de gente do MLSTP para tentar resolver meus problemas. Eu até sou capaz de criar leis e normas que me permitem que o partido político me nomeie para cargo ABC, porque eles são meus amigos e não porque eu quero trabalhar para São Tomé e Príncipe. Eu vou recordar mais uma coisa muito simples. Em 2003, fez a revisão da Constituição em São Tomé e Príncipe. Eu falo isso porque o meu amigo Vando Castro ainda falou disso há dias. Mas essa revisão constitucional que se fez foi simplesmente interesseira de um grupo de gente do MLSTP que não suportou o Fradique de Menezes simplesmente para ver os seus
problemas e não porque eles pensaram numa democracia para o povo de São Tomé e Príncipe. E até hoje, o que é que nós temos? Temos o país que nós temos no estado em que está, em que as pessoas só falam por interesse, mas quando é a sua convicção é resolverem os seus problemas. Qual é a solução, Liberato Muniz? Qual é a solução? A solução O que é que se pode fazer são os para homens melhorar? e as mulheres santomenses pensarem que o país é nosso, que nós temos responsabilidade para com essa juventude, para com as crianças do futuro, e nós decidirmos mudar. Mudar significa o quê? Significa que nós temos que dizer que nós vamos ser sacrificados. Vamos sair sacrificados, mas vamos fazer algo para que os que venham depois possam usufruir das boas coisas que esse país tem que nos apresentar. Nós não podemos nos calar simplesmente perante os interesses. E, veja só, mais outro exemplo, nós temos uma obra de quase 30 milhões de dólares já nesse momento, que é a obra da Marginal, e veja a qualidade das estradas, veja o que é que estão a fazer. E praticamente nunca se debateu isso. E quem fala muitas vezes, fala simplesmente para resolver o seu problema, mas não para ver aquilo que pode ser o futuro de São Tomé e Príncipe. Então é preciso mesmo que a gente santomense deixe de ser diferente. Mas eu deixo cá uma mensagem para os mais jovens. É que se os mais jovens continuarem com a tendência corrupta como eles têm tido ultimamente em São Tomé e Príncipe, simplesmente pensando nos seus interesses, sendo a juventude a base essencial para que se possa mudar alguma coisa em São Tomé e Príncipe. Se eles não mudarem, eu julgo que os partidos vão nos escravizar em São Tomé e Príncipe. E isto é grave, grave demais para a democracia. Mas, como eu digo, estamos cá para que isso não aconteça, para tentar fazer diferente. Eu julgo que vamos conseguir dar a volta, porque muita gente que nos ouve estão conscientes que isso é verdade e estão conscientes que devem ajudar para isso mudar. Agora, resta saber como fazer para mudar. Vamos ver. Ok. Obrigado, meus caros, por este primeiro comentário a este tema da sociedade civil. Se não houver mais nenhum... o Jesse Vega quer um minuto? Se calhar aí, subscrevendo o que disse o meu amigo Liberato, mas acrescentando mais alguma questão. Porque se vemos bem, falou muito bem, e eu assumo isso e tendo em muitas abordagens que faço, tenho assumido isso publicamente, na medida que o problema hoje que nós enfrentamos em São Tomé e Príncipe não é só um problema político, é um problema também social, que é muito mais grave. Queira que se fosse só problema político, porque se fosse só problema político, obviamente que a sociedade haveria mecanismos sociais para contornar e chamar a responsabilidade desses problemas. Mas o problema até hoje, que mais aflige, que é preocupante na situação atual, é o problema social, na descaracterização da nossa própria sociedade, na perda de identidade. Falou-se aqui de meios de comunicação social, porque que não existe um jornalismo de investigação em São Tomé e Príncipe, mas aqui surge também uma outra questão. Um jornalismo de investigação, como se as próprias autoridades não dão garantias à funcionalidade desse jornalismo de corrupção. É fundamental a independência dos poderes num regime democrático. E o que é que se vê? O que é que os tribunais têm passado para a sociedade civil? Há um descrédito completo. E se não há garantias, sobretudo da instituição, como os próprios tribunais, dificilmente qualquer santomense, como nós, todos nós sabemos que é característico a cobardia que de uma certa forma caracteriza o próprio santomense, dificilmente haverá ações com vista a investigar, a instigar, a desafiar, a procura de verdade, incutido do espírito patriota, que possam seguir em frente quando não há sustentabilidade, quando não há garantias da própria instituições que podem de uma certa forma, dar garantia a essa liberdade de expressão no regime democrático. É preciso resgatar sobretudo essa sociedade, que é uma tarefa difícil, mas cabe a nós pensar essa sociedade e procurar uma forma de resgatar essa nossa sociedade. Ok. O Meir António também quer rematar o tema? Sim, nós falamos da sociedade civil. Eu não sei se nós podemos incluir dentro dessa organização da sociedade civil as igrejas. Por quê? As igrejas e as ONGs, por que a gente está com as igrejas e as ONGs? Porque nós não estamos a dar conta
Mas há uma colonização mental que tem sido feita por essas duas instituições, esse grupo de instituições, que nós não damos conta e estamos a perder-nos nisso. As igrejas, muitas delas, incutem nas pessoas que todas as nossas tradições são diabólicas. E nós estamos a perder nossa essência como santo, mas nós estamos a acreditar nisso. E nós não estamos atentos. Por outro lado, quando falamos das ONGs, principalmente as ONGs estrangeiras, muitas vezes estão a dar cabo das instituições nacionais, instituições governamentais nacionais, com cumplicidade, claro, dos nossos políticos, nossos governantes, nossos ministros e muitos diretores, que são autênticos, eu posso dizer assim, lambibotas dessas organizações, que é tudo sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Nós estamos vivendo um novo neocolonialismo através dessas ONGs e das igrejas. E nós não estamos a dar conta disso. E eu aqui lanço um desafio à RSTP também, que fizesse um debate sobre isso um pouco. Porque nós não estamos a perceber que estamos a deixar de ser santomenses, estamos a ser outra coisa qualquer que não entendo, por causa disso. E é uma reflexão que nós temos que fazer profundamente, porque quando o homem desliga-se da sua cultura, ele perde objetivos na vida. E nós estamos a deixar de ter objetivo comum, porque nós estamos a cada vez mais a criar ilhas. E isso também é provocado por esses dois grupos de sociedade civil, se assim que eu posso dizer. Isto é para as compras e isto é para a poupança. Que bom negócio, está a crescer. Quem poupa, conquista. Poupar é a base para investir, realizar sonhos e proteger a família. No Dia Mundial da Poupança, poupe por si, pela sua família e por São Tomé e Príncipe. Banco Central de São Tomé e Príncipe. Poupar hoje, colher amanhã. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.